Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Carlos Roberto Pereira para fazer a leitura de um texto ecumênico da Bíblia. Salmo 5. Dá ouvido a minhas palavras ao Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. Convido o vereador Charles Silva Gomes para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Serei breve nas considerações. Só para informar a população, muitos pedidos no Facebook, pessoas procurando a Câmara, referente à questão do transporte público. Muitos atrasos nas linhas, problemas aí na frota do transporte. A gente está aguardando o parecer final do processo administrativo. No primeiro momento, quero agradecer o João Mauro, que é o secretário de governo, que acompanha o parecer final do processo administrativo. A prefeitura tem que dar dar um posicionamento positivo para os usuários do transporte, porque muitos usuários têm reclamado questão do atraso na linha dos estudantes, das comunidades rurais. Pedi encarecidamente aí ao proprietário da empresa Paraíso, João Renê, com o gerente da empresa Alexandre, tomar algumas providências urgentes para não deixar a nossa população na mão, porque eles pagam um valor no vale de transporte, então eles têm que ter qualidade para os usuários. Pedir, que essa casa também ela se manifeste sempre, para que a prefeitura resolva esse problema o mais rápido do processo administrativo do transporte, porque isso já é desde 2013 que a gente está vendo essa novela. Então, acho importante. O nosso mandato entrou com uma representação no Ministério Público Estadual, solicitando urgência nas melhorias do transporte público para todos os setores, idosos, estudantes, trabalhadores, priorizando as comunidades rurais. Transporte de qualidade é direito, então eu acho importante que toda a população reivindique também as melhorias do transporte público. Outro assunto é agradecer novamente a Secretaria o gerente de limpeza urbana, o Arley, sempre colocando à disposição da população para ajudar a minimizar a poluição, do lixo, que às vezes atrapalha muito o visual da cidade. O Arley e a equipe da limpeza urbana tem feito um trabalho muito positivo, eu quero agradecer. Lembrar que a coleta seletiva, a ação da coleta seletiva, ela está sendo realizada no bairro Alto Chalé, bairro Serra, Flores, Campo Novo, Siderurgia e Carreiras. E é importante que a população, os moradores, conscientizem na separação do lixo, para ajudar os nossos trabalhadores da limpeza urbana e a gente deixar a cidade mais limpa. É um dever de todos, não só do poder público. Também outro assunto importante, pedir à prefeitura, o João Mauro, secretário de governo, se encontra aqui na Câmara, pedir ele que o setor responsável, creio eu que seja o setor de tributos, para orientar na entrega das guias do IPTU, porque muita gente tem reclamado que eles têm entregado as guias de qualquer jeito, não tem colocado na caixinha de correio. E se não puder colocar na caixinha de correio, pode ser debaixo da porta, assim, tem muitas pessoas idosas que precisam de ter um acesso, que a gente tem a caixinha de correio para colocar as correspondências. Eu sei que pode ser, algumas vezes, algum erro mesmo de comunicação. Pedir encarecidamente que você leve essa informação lá para a prefeitura. Outro assunto importante, foi falado isso na última terça-feira, outros vereadores se manifestaram também, pedir novamente, João Mauro, que assim, o governo, a prefeitura, o secretário de obras, eu estive com o Paulo, eu quero agradecer o Paulo, você, a gente colocou aquelas prioridades, dos paralelepípedos da área central, o entorno da igreja, na Professor José Luiz, no João Catarina, diversos problemas com aqueles paralelepípedos. Hoje, especificamente, próximo ao ponto de táxi,
tem um problema muito sério lá com aquele desnivelamento dos paralelepípedos, é muito antigo, né? Aqueles bloquetes. Então a gente tem que fazer uma ação imediata, porque vai dar um acidente ali a qualquer hora e é melhor prevenir. São só essas minhas considerações, me colocar à disposição. Boa noite. Convido o vereador Paré para o seu pronunciamento. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Quero aqui agradecer a todos e todas que aqui presentes se faz. Quero também agradecer àqueles que nos assistem pela TV Lafayette ao sábado. Bom, também vou ser bem rapidinho aqui com a minha fala. Como sempre, eu estou circulando, andando pela cidade de Ouro Branco, e a gente encontra com diversas pessoas do bairro, das nossas comunidades rurais e de um modo geral. Passando pelo bairro Nova Serrana, os moradores da rua Aracaju, até gostaria de pedir o João Mauro para fazer essa anotação, moradores da rua Aracaju me questionaram e pediu para sempre está passando aqui, você poderia pedir lá na Câmara, falar que nós está passando uma certa dificuldade com a iluminação. São 3 postes, do número 300 ao 400. 3 ou 2 postes. Do número 300 ao 400, bairro Nova Serrana, rua Aracaju. Já tem bastante tempo que o pessoal está lá no escuro, e alguns deles procuraram a CEMIG, e a CEMIG respondeu que é da responsabilidade da prefeitura. Eu falei, não pode deixar que a gente vai estar falando na reunião, pedindo. Tem uma pessoa muito bacana lá, que é o senhor João Mauro, faz as anotações, e ele cumpre o papel, os deveres bacaninha. Sempre está acontecendo coisas boas, a gente fala, ele anota, e sempre está fluindo. Bacana. Aí, esse pedido dos moradores, eu passei ainda no começo, foi na semana passada, e aí comecei a rastrear, e hoje ainda à noite, passei por lá, realmente, confere, está no escuro. Aí fica esse pedido, lá do bairro Nova Serrana, que está no escuro da rua Aracaju, do número 300 ao número 400, com certeza 2 postes, poderá ser 3. Bom, outra coisa também, passando pelo alto do chalé, eu converso com bastante gente lá, os moradores. Isso já há longos tempos eles se vêm reclamando. 2 pontos de ônibus lá do bairro Alto do Chalé, que é a Rua Turquesa, e lá na Rua Ametista, Rua Turquesa e Rua Ametista. Eles reclamam, parte dos moradores reclama que esses pontos, os abrigos, eles foram demolidos, por razão não sei a qual, e os moradores aguardam também esse abrigo. Pediu que nós, vereador, a Câmara, né, pudesse estar dando a sua colaboração, pedindo ao Poder Executivo para que pudesse fazer esses 2 abrigos lá. Hoje eu observo, há longos tempos atrás, as pessoas iam fazer um abrigo, um ponto de ônibus, às vezes gastavam 1.000 tijolos, era aquela coisa enorme, aquela coisa horrorosa, uma laje que chutava água, criava até dengue. Mas hoje o pessoal está evoluindo, graças a Deus, a engenharia lá vai melhorando, a gente vê que faz um ponto de ônibus tão rápido, e ele é tão bom de lidar com ele escoa, a água escoa, ele é um pontozinho bonito, fácil de lidar, de locomover, ele até move-se, ele não precisa ser aquela coisa enorme, aquela coisa grandona. Aí, hoje, graças a Deus, a nossa engenharia, ela está muito avançada. Aí, senhor João Mauro, por gentileza, como o senhor é gentil conosco, educativamente, em nome da nossa Câmara Municipal de Ouro Branco, eu peço, eu estou pedindo em nome da Câmara, para que olhe direitinho. Não precisa ser aquela coisa antiga, aquela coisa mais moderninha. A gente vai lá e olha o Alto Chalé, que bairrozinho bonito, viu? As árvores, né? A Sr. Reni está até aqui, plantamos muitas árvores lá, né, Sr. Reni? Muitas que a gente trouxemos lá de São Paulo, que é caminhãozão, a gente plantamos, tivemos essa honra, essas mãos nossas, né? Dando a contribuição. Bacana, eu quero aqui agradecer a presença de todos e de todas, e fica a esse meu pedido ao Poder Executivo
para que melhore lá o nosso bairro Alto Chalé com esses 2 pontos de ônibus, as lâmpadas queimadas lá na rua Aracaju, bairro Nova Serrana, enfim, a nossa cidade, as nossas comunidades rurais, também os nossos bairros. Muito obrigado. Convido a vereadora Nilma para o seu pronunciamento. Presidente, eu gostaria também de solicitar que o senhor me autorizasse fazer uso da palavra de onde eu estou. Concedido, vereadora. Essa semana, nós tivemos uma surpresa ruim em ver o nome da cidade de Ouro Branco configurando como a pior cidade da região do Alto Paropeba e como uma das piores administrações do estado de Minas Gerais. E tem 3 anos e meio que essa casa tem colocado dos altos gastos com custeio, os altos gastos com pessoal que são altíssimos, a liquidez nossa é baixíssima, o investimento é baixíssimo. Uma vez eu me lembro que o Geraldo Pedro fez umas contas, não estava sobrando nem 4% para investir. E uma cidade, para que ela possa andar, ela precisa de investimentos. É impressionante como que quando a coisa é séria, né, quando as críticas são sérias, elas no final se comprovam com essa matéria que coloca Ouro Branco como uma das piores cidades do estado de Minas Gerais, uma das piores administrações do estado de Minas Gerais. E quando o governo, quando a chefe do Poder Executivo tenta justificar essa péssima administração, dizendo de dívidas que foram deixadas, a terceirização da dívida do município de Ouro Branco, ela corresponde a menos de 2% da arrecadação. Não estou falando de precatórios que vêm de governos muito anteriores, estou falando de dívida. Como ela fez uma dívida com essa praça aqui do centro, né? Como ela fez um empréstimo com a praça aqui do centro, também tem um empréstimo da LA1, mas isso significa 2% da arrecadação. Então, o que a gente vê, de fato, é uma péssima administração. Já há alguns anos, né, desde que o seu Marcelo, da Controladoria, assumiu, que a gente vê como uma pessoa séria, uma pessoa centrada, uma pessoa que a gente confia no caráter, na índole, uma pessoa que tem sido um funcionário público exemplar. Nas prestações de contas, os alertas já eram dados. Nesta casa, os alertas já eram dados. Quanto ao gasto excessivo com coisas que não são prioritárias. Tudo no município é importante, mas o que é prioritário? É importante uma consultoria? Uma consultoria nos preços de mercado é importante, mas uma consultoria que levou mais de 1,5 milhão do município para ensinar a prefeita a administrar, e hoje nós nos colocamos no ranking da pior cidade, da pior administração do Alto Paropeba, uma das piores do estado de Minas Gerais, uma consultoria que prometia arrecadar para o município, reduzir custos, que o único custo que reduziu foi convênios com entidades, como o asilo, como o Lar Federico Zanan, como as creches, a Fazenda Bom Pastor, entidades essas e tantas outras, ONG Recanto dos Animais, que fazem um trabalho que o município não faz, porque, na verdade, essas entidades, elas atuam onde o município é falho, onde o município não atua. Então, na minha opinião, tudo que essa casa falou durante esses quase 4 anos está comprovado nessa matéria, infelizmente. A gente queria até não ter razão, mas a matéria é muito clara, e a gente conhece os números, e todo mundo pode conhecer, basta a gente entrar no site do Portal da Transparência, seja do governo federal, seja do município, que você vê também que a arrecadação desse ano não é menor do que do ano passado. Então, é lamentável que uma cidade que tenha sido entregue, saneada, uma cidade que tenha sido entregue com a infraestrutura praticamente pronta, faltando, na minha opinião, um posto de saúde no centro, uma creche no centro, e uma creche para os bairros ali, Siderurgia, Pioneiros, Inconfidentes, aquela de baixo ali, Charles, eu esqueci o nome aqui, agora vou me lembrar. E algumas outras coisas, mas a cidade estava pronta. A cidade estava pronta. Faltando o asfaltamento lá do São Francisco, coisas pequenas. O Vale do Engenho, que nós
literalmente jogamos no ralo quase 2 milhões de reais. Então, hoje a nossa liquidez é baixíssima, o nosso poder de investimento é baixíssimo, o nosso gasto com o pessoal está super alto, o nosso custeio está super alto. Então, é lamentável que a gente seja matéria de jornal para dizer isso. Uma cidade que já foi considerada uma das melhores cidades de Minas e do Brasil para se viver, hoje, com essa administração inconsequente, né? Inconsequente. Porque a gente que administra a nossa própria casa sabe que quando o dinheiro é finito e todo recurso é finito, seja na nossa casa, seja na administração pública, o que o administrador tem que fazer é priorizar o que é importante e o que é primordial. Nós temos um hospital que, desde o funcionário até o paciente, está mal atendido, mal satisfeito. Nós temos uma empresa de ônibus, como disse o Charles falando, que também é matéria de jornal. Ônibus circulam sem documentação. Na verdade, não estão circulando, porque a Polícia Militar está apreendendo, tem que apreender mesmo. Um ônibus sem documento. E esses pais de família, esses motoristas, esses trocadores, onde é que eles vão? Para a fila do desemprego? Nós temos aqui, há quase 4 anos, que nós estamos falando da qualidade do transporte público em Ouro Branco. O vereador Charles fez uma denúncia. E aí, vereador, nada acontece. Continua a empresa prestando o serviço do jeito que ela quer. Não tem uma fiscalização efetiva do órgão que tem a obrigação constitucional de fiscalizar, que se chama Prefeitura Municipal de Ouro Branco. Então, é muito triste a gente abrir os jornais, um jornal regional, e ver a questão da nossa cidade figurando como uma das piores administrações do Estado. E não venham dizer que é dívidas deixadas, porque a dívida terceirizada, ela significa 2% da arrecadação. Então, senhor presidente, era isso que eu queria colocar, lamentavelmente, que a gente, eu não tenho mais esperanças. Quando alguém me fala, hoje mesmo uma moça me parou e me falou do Vale do Engenho. Como prometer para os moradores do Vale do Engenho que aquela obra vai ser terminada? Como? Se nós jogamos e enterramos naquele bairro quase 2 milhões de reais, para as pessoas hoje estarem igual ou pior do que quando a obra começou. As redes de drenagem entupidas, as ruas esburacadas, porque nós não tivemos competência de saber, porque a prefeitura não teve competência de saber, que onde se faz uma base, uma subbase, um projeto de infraestrutura, imediatamente tem que se colocar o asfalto. Então, quando optou por trocar o asfalto por drenagem, já tinha que ter licitado esse asfalto. Mas o que a gente vê é tudo feito a toque de caixa. Essa é uma palavra, inclusive, que a atual prefeita, então vereadora dessa casa, gostava de usar. A toque de caixa. Sem planejamento. Faz. É para fazer. Secretários sem autonomia. Pessoas, inclusive, muito boas, que já não estão mais no governo, mas que alertaram sobre a questão do índice, sobre a questão da liquidez, sobre a questão dos gastos, sobre como esse dinheiro estava sendo gasto, e nada adiantou. Além dessa casa, obviamente, que muitos vereadores também fizeram isso nesse longo desses 3 anos. O que a gente espera agora é que este governo, pelo menos, cumpra a legislação e não entregue o município endividado. Porque destruído não tem jeito. Porque como recuperar uma cidade que não tem manutenção, que uma das poucas coisas que você vê fazendo é a capina e a coleta de lixo, porque uma cidade que com buracos e o município fazendo redutores de velocidade. Quer dizer, não se prioriza o que é importante. O redutor é importante, mas o que é prioridade? Botar quebra-mola na cidade ou tampar os buracos? Então, é uma questão que parece simples, mas que este governo tem dificuldade de compreender o que é prioridade. Os funcionários do Hospital Raimundo Campos estão extremamente satisfeitos. Estão numa condição muito ruim de trabalho. Nós tivemos lá, a prefeita Cida Campos convidou novamente para assumir, assumiu até o mês passado, o ex-diretor técnico do hospital, que inclusive é investigado por essa casa, para assumir novamente. Ele ficava na FOB. Os médicos me procuraram
para que eu tomasse uma providência, porque eles têm que cumprir horário. E o diretor ia no hospital quando queria. E o salário desse diretor, gente? O salário desse diretor? Para trabalhar na FOB e ir no hospital quando queria. Então, é um governo para atender os amigos, é um governo que demite, mas alguns cargos que não são nem tão importantes assim permanecem, porque são indicações inclusive dessa casa. Então, é um governo que não tem a menor chance de mudar os rumos. Porque para você mudar o rumo, você tem que mudar suas atitudes. As atitudes não mudam. Então, população de Ouro Branco, quando a gente fala que, infelizmente, nesse resto de mandato, esse restante de ano, não se tem o que fazer, não é porque o vereador não quer trabalhar, não. É porque é um governo que não fez em 3 anos e meio, que está com a dívida de 4 milhões de reais, como que vai terminar o Vale do Engenho? Como que vai asfaltar o São Francisco? Não tem como fazer, porque gasta o dinheiro da forma que acha que é correto. Então, a gente quer deixar aqui o nosso repúdio, quer deixar aqui a nossa insatisfação, mais uma vez, porque quem acompanha os trabalhos dessa casa sabem que diversos vereadores têm colocado essa insatisfação. 1 minuto, vereadora. E eu vou terminar, presidente. E hoje, essa semana, todos que acompanham as redes sociais e as matérias de jornal, viram a nossa cidade figurar como a pior administração do Alto Paropeba e uma das piores administrações do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Convido a vereadora Branca para o seu pronunciamento. Senhor presidente, eu não ia nem pronunciar hoje, mas diante das palavras da vereadora Nilma, eu me senti na obrigação de voltar a essa tribuna novamente. Eu lhe peço a permissão para falar sentada. Concedido, vereadora. Para também lembrar o quanto nós passamos aqui nessa casa, nós vereadores especialmente. Primeiros meses e os 2 primeiros anos deste mandato foi de um apoio total e integral à administração, na esperança de que as coisas acontecessem realmente para o bem da cidade de Ouro Branco. A partir daí, a gente começa a perceber o descaso, a falta de planejamento, a incompetência mesmo da administração para gerir os recursos públicos em favor da população, e alguns vereadores começaram a questionar, e esses questionamentos foram ficando cada vez mais constantes, e acredito que hoje todos questionam, não somente 1, 2 ou 3, todos têm o mesmo questionamento, porque, na verdade, não aguenta tanta reclamação mesmo, real, do sofrimento da população. Tem um ditado, e eu já ouvi muito falar isso aqui na casa, que a gente não chuta cachorro morto. E eu não digo que as nossas manifestações nessa casa, em hipótese alguma, a partir de agora, nós estamos há 4 meses do fim deste mandato, as nossas manifestações seria uma manifestação de covardia, de pessoa que está se favorecendo da dificuldade do outro. Eu digo que é necessário. E é necessário porque nesses 4 meses que virão, tanta coisa ainda pode acontecer que Ouro Branco não suporta mais. Eu vou dar alguns exemplos. A questão do bairro São Francisco, nós temos ali na Caixa Econômica Federal 250 mil liberados e mais 250 mil aguardando um projeto para ser liberado para o asfaltamento da parte baixa do bairro São Francisco. Foi encaminhado pela deputada federal Dâmina Pereira no início desse ano de no início do ano de 2015. Veja bem, 2016, mais 250 mil. Até agora, absolutamente nada foi feito. E por que eu estou falando isso? Porque, muito recentemente, nós vimos os valores que estavam aqui na Caixa Econômica Federal à disposição da prefeita Cida Campos para a construção de 240 casas populares serem devolvidos para Brasília, devolvidos pela incompetência dessa administração
em elaborar e executar um projeto que pudesse, sim, efetivamente construir essas casas e entregar à população. Nós vimos o bairro Vale do Engenho, que hoje qualquer pessoa que vai lá e vai perceber, não tem asfalto, não tem a menor infraestrutura, é buraco, terra, e quando chove é barro. Absorver cerca de 2 milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro dos impostos do povo de Ouro Branco, e não trazer nenhum benefício à população, porque o projeto foi errado, porque falharam mais uma vez. Então, em 4 meses que está para terminar este governo, muita coisa pode acontecer. É necessário, sim, que os vereadores continuem cobrando, continuem falando, continuem reivindicando. E, mais ainda, se preciso for, interditar essa prefeita Cida Campos. Essa mulher é louca. Gente, Ouro Branco não aguenta mais. Isso é loucura. O que se trouxe até aqui, e a gente esperar mais 4 meses para enterrar o resto deste governo. Porque é enterrar, é fazer um enterro do pior governo da história de Ouro Branco. E, infelizmente, é tudo que nós temos para falar hoje. E isso não é chutar cachorro morto. Isso é a realidade que está aí para todos verem. E quem fala não é a vereadora Branca, não é a vereadora Nilma, não é somente os vereadores dessa casa, o vereador Charles. Quem fala é a população. Basta sair nas ruas. Quem está falando é a população. Pegou uma cidade com uma dívida que não existia, que ela fala hoje que tem, porque eu fui à posse e ouvi claramente ela falar que não tinha dívida e que recebeu com 5 milhões em caixa. Com poucos meses não tinha um centavo no caixa, só tem dívida, complicações, as receitas continuam e não são poucas, nós sabemos disso. Uma cidade com 37 mil habitantes, que ainda na crise recebe 8, 9 milhões de reais mês e não conseguem administrar a cidade de Ouro Branco com tamanha receita. Então, é preciso, sim, que a gente continue muito atento, porque, se tudo confirmar o que está acontecendo hoje, a prefeita Cida Campos ainda pode causar grandes danos ao município de Ouro Branco nesses próximos 4 meses. Parece que é pouco, mas não é pouco, não. Nenhuma obra relevante foi feita. Milhões e milhões jogados no ralo, obras iniciadas não acabadas, dinheiro sendo perdido. Aqui nós tivemos, muito recentemente, um posto de saúde que estava em construção aqui no centro, ele desapareceu. Mas o que iniciou aquela obra, os gastos que foram feitos, ninguém presta conta. Quem é que vai prestar conta desses quase 2 milhões do bairro Vale do Engenho, que não serviu para absolutamente nada? Dos recursos que a Câmara Municipal devolveu à prefeita Cida Campos, e que a gente não vê a resposta disso. Inclusive eu, quando estive aqui em 2015, à frente da Câmara Municipal, nós devolvemos 1.281.000 só em 2015, com uma série de propostas que ela mesma encaminhou a essa casa, solicitando, e nós acatamos, e que até hoje não foi realizado, como é o caso do projeto Olho Vivo, pagamos, mandamos recursos para lá. Como é o caso da Defensoria Pública, pagamos, mandamos recursos para lá, e as coisas não acontecem. Então, nós vamos, porque está dessa forma, nós vamos ficar calados aqui? Nós temos que calar? Nós temos que permitir que uma pessoa que até agora, em praticamente 4 anos, não provou que veio, ainda possa, nesses 4 meses que resta, ficar à vontade, fazendo o que quer, ainda rindo da gente? Essa é a minha preocupação. Não importa quem vai ser o prefeito na próxima administração. Eu digo que importa que esse prefeito, ou essa prefeita, que seja eleito, que ele receba Ouro Branco dentro do que determina a lei de responsabilidade fiscal, sem dívidas, saneado, com a folha de pagamento dentro do limite prudencial. É isso que nós esperamos, para que a próxima administração, a próxima gestão, seja quem for, possa dar início no ano de 2017, já em janeiro, dando tranquilidade à população, minuto, vereadora, que as prioridades da população de Ouro Branco serão atendidas. É isso que nós precisamos de garantir agora. É isso que essa casa deve garantir. É essa transição, que essa transição seja feita de acordo com o que manda a lei, dentro da conformidade que manda a lei. Não é de qualquer jeito, não.
De qualquer jeito, infelizmente, ela trouxe a administração até aqui. Infelizmente. E não foi por falta de falar, não foi por falta de cobrar, não foi por falta de denunciar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço pela atenção de todos, e nós estamos de olho e vamos ficar assim, até o último dia desse governo. O pior governo da história, infelizmente, que passou por Ouro Branco. Infelizmente. Agradeço a todos pelos seus pronunciamentos. Segunda parte, ordem do dia. Duração 90 minutos. Projeto de lei número 32/2016, que altera o anexo da lei 255, de 13 de fevereiro de 1979. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 32/2016. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 32 de 2016. O referido projeto de lei altera anexo da lei 225 de 13 de fevereiro de 79. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável à sua tramitação. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2016. Nilma Aparecida Silva, presidente. Imar Vieira, Branca de Castilho. Solicito da Comissão de Obras e Serviços Públicos o parecer do projeto de lei número 32/2016. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos sobre o projeto de lei de número 32/2016. Relatório. O referido projeto de lei altera o anexo da lei número 55 de 13 de fevereiro de 1979. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Favorável à sua tramitação. Geraldo Pedro da Silva, relator. Conclusão. A Comissão de Obras e Serviço Público acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2016. Geraldo Pedro da Silva, Aparecido Ferreira Barbosa e Mar Vieira, ambos vereadores dessa casa. Senhor presidente, eu peço vista do projeto e, em seguida, eu quero justificar. Fique à vontade, vereador. Já posso justificar? Pode justificar, vereador. Tá, eu quero dizer, quando a gente altera, aqui a gente está alterando, aqui o projeto 32/2016, que altera o anexo da lei 255 de 2013, do ano de 1979. Ele é de 1979. Eu gosto muito de respeitar essas questões, mesmo que foi uma coisa bastante antiga, de 79, mas a gente tem que olhar muito bem essas questões de datas e de tempo. Eu ainda me lembro, em 2013, assim que entramos a essa casa, eu fiz uma indicação pedindo uma rua, a pedido dos filhos do senhor José Dentista, saindo do José Dentista, ligando até a casa da senhora Rosinha, aquela rua principal que desce, para melhorar a nossa cidade, desafogar o trânsito, facilitando as vidas dos moradores. Mas como eu tenho uma preocupação bastante grande, que aqui já foi aprovado o projeto de ruas, que às vezes fica procurando, às vezes nem acha ela. Eu não estou pedindo segredo, eu estou indo direto. Um funcionário da prefeitura, da Secretaria de Obras, antigo, diz que essa casa aprovou um projeto, um loteamento, até lá para aqueles lá de Cristais que ninguém acha. Eu sou muito pé no chão quando eu vou aprovar um projeto. Não sou contra, eu gosto de avançar, eu gosto de ver a coisa fluir. Aquela rua, eu fiz uma indicação, ainda me lembro muito bem, eu não sei se é essa rua, mas eu quero deixar muito claro, eu não estou falando de uma pessoa, não. Porque quando eu faço e trabalho um projeto, é para o bem comum de todos, é da nossa cidade. Até fico muito feliz quando a população participa de um modo geral, que não é aquele projeto direcionado a uma só pessoa, que o dever e a obrigação de nós, vereador, é representar o povo e fazer projetos que é viável ao nosso povo. E fico muito feliz quando um projeto é feito para o nosso povo e que o povo, em massa, compareça a essa casa para ser votado. Quero deixar muito claro aqui, sou favorável ao avanço, mas eu não sei ainda desse projeto. Eu gostaria de pedir, eu pedi o vista, mantenha pedido de vista, porque eu quero ir lá ver direitinho essa rua, como que é, não vai atrasar nada, eu tenho certeza que o pedido de vista é para melhorar.
E fica o meu pedido de vista. Ok, vereador. Projeto de resolução número 14/2016, que altera a resolução número 24/2013, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais. Já foi pedido de vista pela vereadora Branca. Coloco o projeto de resolução número 14/2016 em primeira discussão. Tem uma emenda, presidente. Tem uma emenda ao projeto. Ah, tá. Em discussão. Eu queria lembrar aos vereadores qual que é esse projeto. Esse projeto é aquele projeto que nós alteramos o horário das reuniões da Câmara para começar às 18h30, e ele inverte a ordem das pautas. Primeiro fala a população, depois os vereadores. Eu acho de extrema importância, porque quando o orador fala ao final, a gente não tem conhecimento no início da reunião, então a gente às vezes tem até pouca condição de fazer esse debate. Então é um pedido da população, de alguns grupos, das redes sociais, que a população possa falar antes dos vereadores. Então esse projeto tem duas alterações. O horário da reunião passaria de 19 para 18h30, e nós inverteríamos. O munícipe falaria primeiro, depois falaria os vereadores. Eu gostaria de pedir aos vereadores que pudessem aprovar esse projeto, porque a população vai se sentir valorizada. Acho que a frequência na Câmara vai aumentar muito, e a gente precisa da presença da população, inclusive para avaliar o nosso trabalho, para respaldar o nosso trabalho. Então, esse projeto tem essa finalidade. Em discussão. Senhor presidente, toda mudança, às vezes, que ocorre, de início as pessoas não ainda acostumadas com a ideia, às vezes acham ruim. Eu acho importante a tentativa da mudança, uma vez que há tanta manifestação da população sobre isso. Eu me lembro, no mandato passado, quando eu apresentei um projeto de resolução nessa casa, alterando as reuniões da Câmara de quinta para as terças-feiras. Houve muitas críticas, e foi um pedido da população. Houve muitas críticas dos próprios vereadores que não aceitavam, que não iam acostumar com essa ideia, porque anos e anos as reuniões eram nas quintas-feiras. E, no entanto, ela foi muito bem recebida pela nova Câmara nessa gestão, e nós sabemos o quanto que é importante você ter uma atividade já no início da semana e conduzir os trabalhos durante a semana toda, com conhecimento de tudo que ocorre na Câmara, na Casa Legislativa. Quando era quinta-feira, nós víamos as reuniões na quinta, tinha sexta, sábado já não funcionava, domingo não funcionava, e só na outra quinta tinha de novo uma atividade de parlamento. Então, foi muito importante a mudança, e não foi bem aceita na época. Da mesma forma, hoje, essa proposta de inverter essa pauta, acredito eu, que vai permitir à população participar e manifestar até mesmo nos projetos antes da discussão que vão ocorrer nessa casa. Então, eu penso que a casa terá, sim, um ganho, e também a Câmara tem a autonomia, caso não seja essa a melhor opção, de ir na frente até voltar atrás. Mas eu acho que vale a pena tentar essa mudança, atender o que pede a população de Ouro Branco, e assim a gente vê realmente, num período, se é isso mesmo que vai ficar, se não for, até alterar de novo. Mas é preciso que, quando uma proposta de mudança é trazida a essa casa, e ela tem um respaldo da população, ela deve, sim, ser acolhida. E, por esse motivo, eu vou votar favorável à mesma. Minhas considerações, senhor presidente, permite? Em discussão. O projeto 14, ele é coletivo, né? Tem diversos propositores desse projeto. Ele é importante porque o que eu já ouvi aqui desde 2013, que somos representantes da população. E a população, ela tem que ter mais voz. E essa voz, ela fica um pouco tarde, né? Após a votação dos projetos,
a todos os expedientes dessa reunião. Então, acho importante todos os vereadores refletirem, o voto é de cada um, mas é importante alterar esse pronunciamento para também não ficar cansativo para quem está aqui no plenário, acompanhando essas reuniões. O horário também eu acho importante, ter um horário adequado, assim, que vai atender a todos os trabalhadores, fica um horário mais cedo, né? Fica a critério dos vereadores, né? Se acha que é interessante trazer mais conforto para a população. Por isso nós estamos aqui votando projetos que é importante para a população. Tem meu voto, são só as minhas considerações. Em discussão. Cessa a discussão. Coloco o projeto de resolução em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Eu gostaria de votar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos contrários e uma abstenção. Tendo, então, a favor, 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor. Então, o projeto foi rejeitado pela maioria. Como hoje não teve nenhum orador inscrito, em conformidade com o artigo 50, inciso 3º do Regimento Interno, designa o vereador Charles Silva Gomes para fazer leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Nomeia a comissão especial composta pelos vereadores Geraldo Pedro da Silva, Raimundo Henriques de Paiva e Rodrigo Vieira Duarte, para emitir parecer sobre o projeto de resolução número 17/2016, de autor de Edson Miguel de Paula. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 32, 33, 34/2016. Projeto de resolução número 17/2016. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.